Olá, eu quero continuar falando com você sobre a aliança uma só carne. No vídeo anterior, eu trabalhei tentando mostrar que o casamento, essa aliança uma só carne, ela não somente foi instituída por Deus, mas ela tem como finalidade, glorificar o próprio Deus. Nós falamos que o casamento ele possui muitos benefícios, e esses benefícios eles podem, e devem de fato ser usufruídos pelos cônjuges. Nós falamos que o casamento ele é definido numa passagem em Gênesis 2, 24 e 25 de uma maneira muito clara. Pois deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, serão uma só carne, ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nós também vimos que o casamento ele tem pelo menos três alicerces, três colunas, A questão da fidelidade, da exclusividade, o deixará físico, o deixará emocional, o deixará espiritual. O casal está formando uma nova família. A questão da intimidade, uma só carne, não somente a intimidade física, mas a intimidade emocional e também espiritual. E a questão da transparência, são duas colunas extremamente importantes para que um casamento seja um casamento saudável, um casamento funcional, um casamento que honre o Senhor. Então, agora, depois que, se você tem alguma dúvida, assista ao vídeo anterior, no qual eu trabalhei mais esses dois aspectos. Agora, eu quero continuar trabalhando essa questão do casamento ser para a glória de Deus, entendendo que o casamento ele ultrapassa a questão dos cônjuges. Nós olhando para a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, falando do casamento, ele diz assim: eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornando os dois uma só carne. Essa passagem, lembra? É a mesma passagem de Gênesis 2, que define casamento. Depois ele continua no versículo 32, Efésios 5, 32, dizendo: grande é este mistério. Este o quê? O casamento. Então ele diz que o casamento é um mistério. A palavra aqui no grego não é algo místico, mas é algo oculto. É como que agora o Espírito de Deus, através da vida do apóstolo Paulo, estava trazendo algo que estava oculto, a verdade, a luz. Que o casamento é o relacionamento, mostra o relacionamento de Cristo e a sua igreja. Olha que interessante isso, irmãos. O casamento é como eu disse anteriormente, uma parábola, é um teatro, é uma metáfora que pode demonstrar o relacionamento de Cristo e o seu povo. Por isso que o casamento ultrapassa os limites dos cônjuges. Novamente, nós podemos e devemos usufruir todas as bênçãos do casamento: o amor, a comunhão, a comunicação, os sonhos, os projetos, família, tantas coisas lindas e maravilhosas que fazem parte dessa aliança uma só carne. Mas a finalidade dele é para a glória de Deus, para mostrar a glória de Deus. E eu trabalhei também sobre o que é a glória de Deus, provando para vocês que biblicamente a glória de Deus significa a imagem de Deus. A glória de Deus significa nós mostrarmos publicamente a santidade de Deus.
o valor imensurável, a beleza imensurável, o poder imensurável de Deus. Sempre quando você pensar a glória de Deus, pensa na imagem de Deus, na imagem de Deus. Será, e a pergunta que eu deixei foi, será que os nossos casamentos, será que a aliança uma só carne, ela está mostrando Jesus para o mundo? Será que o meu relacionamento com a minha esposa, ou o relacionamento dos cônjuges, um para com o outro, está espelhando, mostrando Jesus, mostrando Deus para a humanidade? Hoje eu quero ir mais fundo com vocês. Eu quero ir de uma maneira mais, num nível, podemos dizer, mais profundo do que significa a glória de Deus. A ideia é a questão prática. Tudo bem, você pode dizer, eu entendi que o meu casamento é para espelhar Deus, o meu casamento é para mostrar a glória de Deus, a imagem de Deus, a beleza de Deus, o valor de Deus, a sua tornar Deus de uma maneira disponível e visível para as pessoas. Mas como eu vivo isso da maneira prática no dia a dia? Por isso que eu quero ver esses dois níveis estruturais de uma maneira mais profunda. Primeiro deles, como eu vou viver para a glória de Deus? Você exercendo o papel que Deus te deu no casamento. Novamente, eu quero parar e reafirmar o que eu falei antes, mas é bom reafirmar agora aqui. A Bíblia nos afirma que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia nos afirma que Deus criou o homem e a mulher para viverem em unidade. Não existe superioridade ou inferioridade. Os dois juntos, essa imagem de rei e rainha, os dois juntos governando, os dois juntos sendo um instrumento, gracioso nas mãos de Deus. Agora, nós somos diferentes. Nós temos o mesmo valor, mas somos diferentes, como homens e mulheres. E a diferença não é só física, é emocional. A própria ciência, prova isso. E eu creio que também é espiritual. E essas diferenças, elas são decorrentes dos papéis diferentes que nós temos dentro da aliança uma só carne. Dos papéis diferentes que um homem e uma mulher têm dentro do casamento. Não está relacionado à capacidade intelectual, não está relacionado a ser superior ou inferior, nada disso. Está relacionado na soberania e sabedoria de Deus. Deus deu ao homem um papel, Deus deu à mulher um papel. E esses papéis, muitas vezes, são mal entendidos. Nós vivemos numa sociedade, inclusive, que esses papéis são negligenciados, são ensinados da maneira equivocada. Eu quero com você mostrar como você, como homem ou como mulher, como você, biblicamente, exercendo o papel que Deus te deu, você glorifica a Deus. Vamos primeiro para os meninos, qual é o papel do homem no lar? É interessante que lá em Gênesis 2, quando Deus criou todas as coisas, no capítulo 1, depois ele abriu o assunto, É como um parênteses, assim, capítulo 1 ele criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher, e no capítulo 2 ele mostra como fez, de maneira muito singular e particular. E no capítulo 2, ali havia só o homem, Deus diz assim, Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, aqui é homem mesmo, não é ser humano, o homem, e o pôs no jardim do Éden para cultivar e guardar. Grava essas duas palavras, cultivar e guardar. E eu creio que elas têm implicações espirituais. Mas da onde eu tiro isso? Do restante da Bíblia. A Bíblia, de uma maneira muito clara,
tanto no Antigo Testamento como principalmente no Novo Testamento, mostra o homem com um papel de liderança, com um papel de autoridade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 3, diz assim: quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Para comigo. Você pode, quem sabe, estar ouvindo isso e pensar: isso é machismo? É? Creio que não. Porque olha a comparação. Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. E Deus, o Pai, é a cabeça de Cristo. Quem é mais importante? O Pai, Deus, ou o Filho, Deus? Você sabe a resposta. Quem é superior? O Pai, o Filho e o Espírito? Não, os três são Deus. Eles podem ter papéis diferentes, mas têm a mesma importância. A ideia aqui é missão, é papel diferente. O que significa então para o homem ser a cabeça, ter a autoridade? Significa que o homem tem uma missão. Por exemplo, mais um texto, Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, da mesma maneira como também Cristo é a cabeça da igreja. Nós não temos problemas em crer que Cristo tem autoridade sobre a igreja. Mas nós temos problema em entender que o homem tem autoridade. Agora, esse problema não é só das meninas. Esse problema também é dos homens. Porque os homens muitas vezes não entenderam. E meninos, eu preciso falar com você. Toda a autoridade nas Escrituras, preste bem atenção nessa palavra. Toda a autoridade nas Escrituras está relacionada a uma missão. A missão que Deus deu para nós como homens é cuidar do nosso lar, cultivar e guardar. Toda a autoridade não é para nós sermos tiranos, de fato, bem pelo contrário, para nós sermos servos. A autoridade está relacionada a um serviço, a autoridade está relacionada a uma missão. Deus nos deu uma missão. Qual é a missão? Cuidar da nossa família, cultivar a nossa família, guardar a nossa família. Eu digo na igreja, nós como homens, se no final da nossa vida nós olharmos para trás e nós, mesmo machucados, mesmo cansados, e olharmos para trás e devemos poder afirmar: eu fui homem. Mesmo que você gastou a tua vida nessa missão, você pode dizer: eu fui homem, porque eu cumpri a missão que Deus me deu. Eu amei a minha esposa, eu amei os meus filhos, eu cultivei e guardei. A autoridade é devida, mas a autoridade é para você poder cumprir a missão. O que tem a ver com glorificar? Quando você é homem, quando eu e você, homens, né? Quando nós, no Éden, e a palavra Éden é o jardim onde Deus colocou o primeiro homem, né? Mas a palavra Éden também significa, no hebraico, ela pode de fato significar a presença de Deus. Então, quando eu e você, na presença de Deus, cultivarmos a nossa família, guardarmos a nossa família, nós estamos exercendo o nosso papel, nós estamos glorificando a Deus. Significa? Nós estamos mostrando Deus para nossa esposa, para os nossos filhos, para a nossa família, para as pessoas que se relacionam conosco. Como o homem glorifica a Deus? Cumprindo o seu papel. Nós vivemos numa sociedade onde os homens são omissos, no lar e na igreja. Os homens estão terceirizando o cuidar, o cultivar. Os homens estão terceirizando, inclusive, na igreja, o papel que eles têm.
comandando as suas esposas, indo para o campo de batalha e colocando as suas esposas e muitos dos seus filhos na frente do campo de batalha, intertido nos seus hobbies, seja qual for. Agora, meninas, como você glorifica a Deus, você já entendeu, cumprindo o seu papel. Versículo 18 diz assim: e disse mais o Senhor, é Gênesis 2:18, e disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora e idônea. É interessante que a palavra aqui no hebraico, auxiliador, é ezer. Significa rodear, circundar, né? E é interessante que essa palavra muitas vezes no Antigo Testamento ela é usada para o agir de Deus, do Espírito, né? Estando ao redor. Novamente, você tem um papel. Ser superior? Não. Ser inferior? Não. Estar ao lado do seu esposo, o auxiliando, sendo idônea, ajudando ele a cumprir a sua missão. Qual é a missão dele mesmo? Cuidar da família. Eu brinco para tentar tornar isso mais claro para as mulheres, porque eu sei da pressão que vocês têm numa sociedade onde diz que vocês têm que ser superiores, né? Eu sei que o homem por muitos anos usou a autoridade dada por Deus para ser machistas, tiranos. Isso vem do inferno. Mas o que está acontecendo no meio das mulheres também vem do inferno, na questão dessa questão de colocar a mulher em estar em primeiro lugar. Os dois estão juntos. Quero dar uma ilustração para você pensar sobre isso. Sabe, eu pergunto quando eu estou ministrando para casais, num retiro, num seminário, eu pergunto assim: se eu uso um casal como um exemplo e chego para ele e digo assim, se você fosse de uma maneira roubar uma casa, uma mansão, o que você faria? Daí as pessoas começam a responder: faria isso, faria aquilo. Mas alguém sempre responde: eu ia desligar o alarme. Sabe que foi isso que Satanás fez? Ele desligou o alarme de Deus. A mulher foi criada por Deus de uma maneira tão especial para ser o alarme de Deus. Deixa eu provar isso para você. Logo depois que Deus criou o homem, que Deus deu as orientações para o homem, em Gênesis 2:17, Deus diz: olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente. Deus está falando com o homem. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Se tu comer, certamente, no hebraico, inclusive, a construção gramatical é certamente, certamente, certamente morrerá. E aqui não estava falando da morte física, mas sim da morte espiritual. Então Deus disse para o homem que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem ia morrer, ou seja, se separar dele, o que nós chamamos a morte espiritual. Mas é interessante que no 2:18, logo depois da ordem, Deus disse: olha, não é bom que o menino fique sozinho. Eu até brinco, vai fazer besteira. E Deus criou a mulher como ajudadora idônea. Meninas, vocês, se forem idôneas, se forem mulheres piedosas, vocês ajudam seus esposos a ouvir a voz de Deus, a cumprir o mandamento de Deus. Sabe por que Satanás tentou a Eva? Porque ele estava desligando o alarme de Deus. Eu não sei, na Bíblia não mostra um ser criado com tamanha importância, que é ajudar a sua família a ouvir Deus. Como é que um homem glorifica Deus? Como é que uma mulher glorifica Deus na prática? Confiando nele,
estando na presença dele. O homem usando a autoridade que ele deu. Deus realmente deu o leme do barco para o homem, com certeza, como uma missão de cuidar e guardar da sua família. A mulher como uma ajudadora, estando ao lado, não como uma Amazonas, de uma maneira mansa, humilde, ajudando o seu esposo a obedecer a Deus. Meninas, Deus deu essa capacidade de argumentação para vocês, essa capacidade de discernimento, né? Nós homens muitas vezes não enxergamos os buracos da vida, a mulher muito mais sabe muitas coisas, foi Deus que deu, para você ajudar o homem a obedecer a Deus, não a você. Porque as mulheres têm usado essa capacidade que Deus lhe deu para que os homens obedeçam elas. Isso é pecado. Isso leva a sua família para um lugar de destruição também. Você não está glorificando a Deus agindo assim. Você pode continuar querendo viver como o mundo vive, mas olha como as famílias estão nesse mundo. Olha como os casamentos estão nesse mundo. É isso que você quer para você? É isso que você quer para os seus filhos? É este o padrão que você quer para os seus filhos? Quer glorificar Deus? Mostrar a Deus, olha, glorificar, mostrar a Deus, deixar Deus visível e disponível. Homem, assuma a tua posição, deixa de ser omisso. Assuma a tua posição de autoridade, sirva o teu lar, cultive o teu lar, cultive o amor, guarde, se coloque na porta, larga o videogame, larga o futebol, larga sei lá o que está fazendo e diga: eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha esposa. Se preciso for, eu vou morrer por ela. Eu vou morrer por eles. Mulheres, não aceite as mentiras satânicas, inclusive das suas amigas no trabalho, na escola, na faculdade. Você foi criada de uma maneira muito especial. Você pode ser um instrumento de Deus para ajudar o teu esposo a ouvir a voz do Eterno. Você pode ajudar a tua família a entender a voz de Deus. Seja uma auxiliadora idônea. Agora, eu falei para vocês que são dois níveis. Esse é um nível. Tem um nível muito mais profundo, que é fácil de entendimento, mas é extremamente difícil de viver. De fato, o homem só consegue cumprir o seu papel como homem no Éden, na presença de Deus. A mulher só consegue ser uma ajudadora idônea no Éden, na presença de Deus. Ninguém consegue viver os seus papéis e glorificar Deus pela força do braço. Tudo é na presença de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Agora, um outro nível que está eu quero ler para você em Romanos, novamente, 8, 28 e 29. Romanos 8, versículo 28 e 29, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Glorificar a Deus é nós mostrarmos Deus. Lembra a imagem de Deus? É nós sermos parecidos com Ele. Nós refletimos a imagem de Deus. Vamos falar alguma coisa sobre Jesus? Aspectos do caráter de Jesus. Por exemplo, graça. Jesus não é graça, né? Jesus não é amor? Jesus não é misericórdia? Jesus não é compaixão? Jesus não é paciência? Jesus, eu já falei, amor incondicional. Ser a imagem de Jesus é vivermos a sua graça, vivermos o seu amor, vivemos a sua misericórdia, vivemos a sua paixão. Traz isso para dentro do teu lar. Quando a tua esposa não respeita você,
e você age com graça. Ela não merecia o teu amor, mas você age com graça. Você está sendo parecido com quem? Com Cristo. Como um menino, quando o homem não exerce o seu papel, é omisso, não usa a autoridade às vezes de maneira tirana, e a esposa age com graça. Ele não merecia o amor dela e nem o respeito, mas ela age com graça. O que ela está? Refletindo Cristo. Queridos, quantas vezes nós somos infiéis a Cristo e Cristo responde com amor? Quando um cônjuge é infiel ao outro, e eu não estou falando só de questões de adultério, mas infiel inclusive em viver o seu papel, em cooperar no lar, e o outro responde com graça, com amor, com misericórdia. Você entende onde eu quero chegar? O lar é o melhor lugar para moldar o nosso caráter. O lar, o casamento, o relacionamento dos cônjuges é o melhor lugar para nos tornar mais parecido com Jesus. Quando a nossa esposa, ela nos desrespeita, nós respondemos com amor, como Jesus fez. Quando ela está estressada, nós respondemos com misericórdia, com paciência. O que você está fazendo? Você está glorificando a Deus. O que é glorificar a Deus? Você está mostrando Jesus. Como um casal, essa aliança uma só carne, pode glorificar a Deus. 2 pontos eu coloquei. Primeiro, exercendo o seu papel. Homens, você tem exercido o seu papel no lar. Mulheres, você tem exercido o seu papel no lar. E o segundo, nas questões práticas, refletindo o caráter de Cristo. Quando o outro precisa que você haja como Cristo agiu em relação à sua igreja. Deus abençoe, meus amados. O casamento é algo lindo, maravilhoso. É uma instituição divina, não é humana. Foi criada por Deus e só Deus pode estabelecer os seus valores e princípios. Confie nisso e usufrua de todos os benefícios do casamento. Mas lembre-se, acima dos benefícios está a finalidade. A finalidade da aliança na sua carne é para a glória de Deus. Que Deus nos capacite a viver essa verdade através do Espírito Santo.